E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast? Podcast que a gente começar falando rapidamente de Copinha, porque tivemos a maior goleada da Copinha. Até então, o Cuiabá conseguiu meter 10-0 para cima do Tupã, né? E maior goleada da Copinha disparado, esse resultado aqui, ó. Cruzeiro 9 pontos tranquilo, né? Falar sobre alguns. Vamos começar por Copinha e a gente vai falar também de vários outros assuntos, né? Tem bastante assunto para hoje. Fala da premiação da Libertadores, que aumentou de forma bastante significativa. Aposentadoria do Gareth Bale, saídas no Palmeiras, possíveis saídas no Palmeiras, possíveis chegadas no Flamengo. A gente vai finalizar repercutindo mais uma vez aí o que falou o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, em relação à proposta que fez ao Cristiano Ronaldo. Isso gerou muito rebuliço. A gente já deixou a nossa opinião aqui ontem. E muito que eu vi de programas esportivos é basicamente a mesma opinião, né, de que seria uma loucura. Mas eu vou trazer um vídeo até do bate-pronto. Não sei se vai dar problema de direitos autorais. Vamos tentar, né? Do bate-pronto. Só para a gente ouvir um pouco mais sobre valores. E a gente tem, cara, fazer uma projeção do que seria se o Cristiano Ronaldo de fato aceitasse, né? Então, o que eu falei, começando por Copinha, o Cuiabá meteu essa goleada, passou, né? E os grandões, né? A gente vem confirmando tudo aquilo que a gente já meio que previa, que tá ficando em primeiro dos seus grupos, ou se não, primeiro dos seus grupos, alguns deles, vários deles passando com 100% de aproveitamento, os que não estão 100% de aproveitamento estão ficando líderes do seu grupo, né? Então, o Cuiabá, aqui no caso, 6 pontos, mas já está em primeiro, tranquilo, né? Com essa goleada aqui também é brincadeira. O Grêmio, 7 pontos, mas também já classificado tranquilo, né? O Guarani é o segundo, tem 4. Falei do Cruzeiro, 100% de aproveitamento. O Sport aqui com 7. Tem o Furacão com 7 também. Flamengo, né? O Flamengo tem 7, empatou na primeira rodada. Importante destacar do Flamengo é que tem alguns jogadores que vão servir o profissional nesse início de temporada. Por isso que também está um pouco desfalcada a equipe do Flamengo da Copinha, porque o Flamengo vai ter um início de ano muito intenso, com Mundial de Clubes, com Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Então vai ter um início de temporada bastante puxado, e quem deve iniciar o Carioca são vários jogadores aí que vem da base do Flamengo. Então alguns não estão nessa equipe da Copinha, é importante destacar isso. Por isso que tá um pouquinho desfalcado. E às vezes e aí eu sempre falo, né, pro torcedor, calma, né? Tem um pouco de paciência, não é bem assim, né? Tem que analisar os contextos. O Atlético Goianiense ficou em segundo aqui, o Palmeiras 100%. Vamos ver, o Chapecoense ficou em segundo aqui. Vamos embora, deixa eu ver quem mais. Corinthians, 100% de aproveitamento, 9 pontos. Goiás aqui, 7 pontos. Fluminense também 100%. Curitiba, 7 pontos, primeiro do grupo. E aí algumas equipes que vão jogar, né? No caso, São Paulo, América, Botafogo, 100% de aproveitamento. O Bragantino ainda vai jogar, grupo do Bragantino. Vamos ver quem mais. O Ceará aqui, né? Loucura, né? O Ceará tá fora já, né? Rebaixado, que situação, né? O Vitória aqui, pô, que situação, né? 3 derrotas o Vitória, que situação. Internacional vai jogar ainda, muito provavelmente deve passar aqui. O Bahia, 2 pontos apenas, hein? O Santos deve passar primeiro do seu grupo, eu acho que passa com 100%. A mesma coisa o Atlético Mineiro, Galo Mineiro, Vasco aqui, acho que deve conseguir também o 100%. Acredito no Vasco. Fortaleza aqui, ó, terceiro, que doideira, né? Que doideira. O profissional bem organizado, mas na base ainda muitas coisas a serem melhoradas, né? Então a gente ainda vai ter o jogo, a fase de grupos está quase acabando da Copinha, acaba na quarta-feira aqui, né? Então a gente, mas é aquilo que meio que a gente tava, quando começa a gente fala, pô, os times gigantes, né? E é o que eu falei ontem, assim, todo clube tem a sua grandeza, e aí não é aqui querendo fazer média, não. Todo grupo tem a sua grandeza, mas os gigantes do futebol muito provavelmente devem terminar em primeiro no seu grupo, se não em primeiro devem passar. E a verdade é que está se confirmando isso. Então, vamos seguir acompanhando, né? Tem alguns jogos ainda para acontecer. Eu falei, vai até quarta-feira, né?
E aí a gente continua repercutindo ao longo da semana, tá? Vamos falar de pular aqui para Libertadores, que a Conmebol aumentou valores de... Agora tá ficando cada vez... Se já é a tal da glória eterna, ganhar o título, ganhar a taça, levar o caneco, tá ficando cada vez mais interessante pela questão financeira também, né? Financeira aqui, ó. Entidade cria bônus por vitória na fase de grupos e o prêmio total ultrapassa a R$ 1 bilhão, cara. Então, assim, se você somar o que você faz na fase de... Não é que você vai ganhar o título, você vai ganhar 1 bilhão, não. É o que você faz ao longo do torneio. Então, se você faz uma bela fase de grupos e aí vai ganhando todas no mata-mata, você vai somando e o agregado é igual a Copa do Brasil. A gente fala assim, pô... a Copa do Brasil paga mais de 50 milhões. É mais de 50 milhões para quem ganha tudo, né? Tem muita gente que não ganha jogo, perde um jogo, ganha no jogo na volta. Enfim, tem todos esses... Tem gente que só entra no meio, né? Tem gente que não joga desde o começo. Então tem várias coisas, né? Mas o acumulado é muito bom. O acumulado é importante destacar, é um valorzinho bastante singelo, né? Então, cara, e aí a gente fala, né? As confederações, né? No caso aqui a Conmebol, os caras ganham. Será que os caras ganham dinheiro, né? Os caras ganham muito dinheiro. A Conmebol anunciou nessa segunda-feira que aumentou em 23% o valor da premiação paga aos clubes que participam da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa e Libertadores Feminina. No total, a entidade vai distribuir 300 milhões de dólares, né? 1,57 bilhão. Cada competição teve um aumento diferente. Vamos embora. Copa Libertadores, aumento de 21%. E agora o total é de 207,8 milhões de dólares. É o que dá mais de 1 bilhão de reais. Vai dar um prêmio de 300 mil para cada vitória na fase de grupos. 300 mil dólares, tá? Se o clube vencer os 6 jogos, fatura 3 milhões de dólares. É brincadeira, né? É pouquinho, né? Tá pouco interessante. Imagina o Palmeiras. É que não tem também. Eu imagino que os caras devem até colocar no futuro, tá? Gols marcados, salto de gols, porque o Palmeiras, no ano passado, que fez na fase de grupos, foi uma loucura, né? Se tivesse bônus por gols e saldo de gols, ia ser uma doideira. Então a premiação completa aqui, né? Fase de grupos, 3 milhões, mais 300 mil por cada vitória, oitavas de final, quartas de final, semifinal, vice-campeão. O vice-campeão também, vamos combinar, hein? Uma premiaçãozinha singela, né? Doideira, hein? Que doideira. O acúmulo de premiações, com o acúmulo de premiações, o campeão da Libertadores pode faturar esse valorzinho singelo, a premiação para quem joga as fases prévias, e aí vai, né? E aí vai. Então, cara, é muito interessante, né? Que eu falei assim, tem a questão da taça, né? De você ter a glória de ser campeão, tem a oportunidade de disputar o Mundial, que no nosso Brasil é um título muito, assim, uma ambição muito grande para os títulos do Brasil, né? Não só a Libertadores, mas o Mundial, para ter esse status no currículo. Os torcedores tiram sarro com isso, então aí a importância que tem para o nosso futebol. Fora agora a premiação, né? A premiação já era gorda, vai ficando cada vez mais generosa, né? Cada vez mais generosa. A mesma coisa aqui a Copa Sul-Americana, né? Um aumento de 30% em relação a 2022. Recopa, tá errado aqui. A Recopa Sul-Americana, o torneio paga 1,8 milhão ao campeão e 900 mil dólares ao vice, né? E aqui tem o valor anterior, 1,6 ao campeão, 800 mil, 100 mil a mais para o vice, né? É bom? É muito, né? Bom, é muito bom. Libertadores feminina também, os valores obviamente muito mais modestos que do masculino, infelizmente, né? Infelizmente, porque sim, é uma coisa que a gente fala, né? Que muitas jogadoras, elas querem a igualdade, né? E muito passa também pela visibilidade, muito passa por marketing. E eu concordo, cara, assim,
É óbvio que é difícil, né? Porque não tem a mesma visibilidade, não tem o mesmo marketing, não tem o mesmo apelo ainda. Mas eu acho que dá para chegar, né? Nos Estados Unidos, os esportes americanos, existe isso, sim. Não só nos Estados Unidos, né? Se você falar de esportes americanos, mas no tênis também, por exemplo. Existem várias modalidades onde os valores eles têm que ser semelhantes, pelo menos em termos de premiação. O que cada jogador vai ganhar, faturar, o que o clube vai pagar, aí varia. Mas a premiação ela é a mesma, né? Para algumas modalidades. No futebol, acho que deve chegar nesse nível em algum momento. E assim a gente espera, pelo menos, né? A gente espera para que tenha, cara, para que ganhe visibilidade, né? Para que comece a ter mais visibilidade, de pô, é algo que garante uma premiação bastante interessante. Então existe, né? Existiria, já existe, mas aumentaria a iniciativa dos clubes de, pô, precisamos investir mais, precisamos contratar jogadoras melhores, precisamos investir na categoria de base. Que aqui, ó, que eu falei, ó, campeão 18 milhões de dólares. E aí você pega o feminino, a Libertadores feminina, campeão, 1 milhão e 700. Uma diferença brutal, né? Mas é aquela coisa, com o tempo vai demorar, infelizmente ainda vai demorar, né? Para ter esse nível de igualdade, mas é o que eu falei, à medida que as confederações comecem a pagar mais, isso naturalmente vai estimular os clubes a investirem mais e é assim que você vai puxando, né? É assim que você vai puxando. Infelizmente é uma coisa que vai levar muito tempo, porque é o que eu falei, muitos compromissos comerciais, a gente sabe que é o mundo capitalista, a grana fala mais alto, então vai ficar nessa diferença por enquanto, né? É assim, concordo? Não concordo, mas só explicando aqui do porquê, né? Do porquê que é difícil até viabilizar esse tipo de nivelamento nesse momento. Mas é o que eu falei, com a evolução, o futebol feminino ganha cada vez mais visibilidade, né? E eu acho que com ano após ano, isso aí vai aumentando gradativamente. Eu falei, vai demorar muito tempo ainda. Eu acho que vai demorar muito tempo. Mas eventualmente eu acho que vai chegar. Premiação, não salário de jogador, que cada clube paga para um jogador. Isso aí é outra história, né? Isso aí, a briga vai continuar e talvez nunca chegue no mesmo nível, infelizmente, né? Talvez nunca chegue no mesmo nível. Vamos seguir. Falar de Bale, né? Ex-Real Madrid anunciou a aposentadoria do futebol. Ele fez uma postagem aí, né? Após consideração cuidadosa, anuncio a minha aposentadoria imediata do clube e do futebol internacional. Me sinto incrivelmente feliz por ter realizado o meu sonho de praticar o esporte que eu amo. Ficou aí o jogador de País de Gales, né? Assim, gigante, cara, gigante. Fez muito com a camisa do Real. Minha decisão de me aposentar do futebol internacional foi, seleção, de longe, a mais difícil da minha carreira. Então, assim, pô, ele pedir perdão aqui, ele está se aposentando da seleção ou do futebol como um todo, né? Aos 33 anos, o ex-Real Madrid deixa os campos profissionais apenas 6 meses. Ele tá se aposentando de fato, né? De fato. Porque eu li isso aqui, eu fiquei na dúvida se se ele estava se aposentando só da seleção. Tá se aposentando de fato, né? Bale é o maior artilheiro e jogador. É o maior artilheiro e jogador com mais gols pro País de Gales. 40 gols em 101 jogos. Por isso que eu falei, cara, é uma lenda, né? É uma lenda de País de Gales. Não sei, assim, em termos de história de País de Gales, eu peço perdão porque eu não fiz esse levantamento. Se ele for o maior, se ele já é o maior, se ele é considerado o maior. Essa questão de quem é o maior vai muito de geração. Porque para a geração que vê hoje, ele certamente deve ser o maior. Mas eu não sei se no passado já teve caras mais importantes, os feitos foram mais importantes. Ele ajudou muito o País de Gales, né, nos últimos anos. Com a Eurocopa, com a classificação para a Copa do Mundo, ele ajudou muito. Eu acho que ele foi um cara que puxou muito assim, a bandeira para subir o nível, né, da equipe de País de Gales, da seleção de País de Gales, para se tornar não uma superpotência, mas para conseguir disputar as melhores competições do mundo. Se a gente olha hoje para a Noruega, por exemplo, a Noruega tem o Haaland, né? E eu acho que o Haaland vai ser um cara que vai puxar o nível do futebol norueguês para cima. Ele com a sua qualidade técnica, obviamente individual, o restante da equipe sabendo que ele é o cara muito diferente, vai jogar para ele. E fora assim, pô, né?
os caras meio que nesse coletivo, eles acabam entregando um pouco. Porque assim, se você olha a seleção de País de Gales, pô, assim, eu vou falar por mim. Isso já na Euro. Se você olha e fala, pô, você não dá nada pra seleção de País de Gales. Pra mim só tem o Bale. Né? E olha lá, que ele já tá mais velho e tal, não rende tudo que ele poderia. E aí fica naquele. E aí, assim, ganha com um golzinho aqui. Às vezes a equipe jogando como conjunto, muita raça, você viu alguma coisa diferente. Eu falei, pô, o Bale meio que puxa esses caras, né? O nível dos caras pra cima. Assim, às vezes os caras entregam mais na raça do que na técnica, porque não tem, né? E eu acho que isso vai acontecer com a Noruega. Assim como aconteceu com o Ibrahimovic na Suécia, né? Que quando ele tava não digo no seu auge, mas quando. No seu auge, né? Ele ajudou muito, assim, o nível da seleção sueca muito passou pela presença, pela imagem do Ibrahimovic. Aí você fala, pô, quem que tem, né? Quem que tem de bom na seleção sueca? Você olhava e falava, pô, só tem um cara, né? Só tem um cara. E eu acho que isso vai acontecer com a Noruega também, tá? Eu não me surpreenderia se a gente visse a seleção norueguesa fazendo algo legal numa Euro, aparecendo na próxima Copa do Mundo. Eu acho que existe uma possibilidade da seleção norueguesa aparecer na próxima Copa do Mundo, tá? De verdade, eu acredito nisso. Porque esses caras que são muito diferentes, eles meio que acabam puxando o nível da sua seleção, né? Então eu acho que aí depende muito do treinador também. Se o cara souber explorar essa figura do Haaland, por exemplo, assim como foi feito com o Bale, você ter o Ibrahimovic, vai ter um conjunto que vai jogar para um craque e esse cara vai ajudar muito, né, nas classificatórias, nas eliminatórias, né, na disputa das eliminatórias. Então eu falei, pô, é uma lenda que fica aí, né, e assim, para quem é muito fã do Bale, do Real Madrid, né, o Bale é um cara que marcou bastante, então assim, é bacana, né? É bacana que deixe um legado. É o que a gente vem falando, né? Assim, pô, a gente passou por essa semana de Pelé, agora de Roberto Dinamite. É legal, é bacana ver o legado depois, né? Do que foi deixado, né? Eu falei, eu falo assim, pô, longe de ser o maior craque de todos, né? Mas, pô, para País de Gales é uma lenda, né? É uma lenda. Então, cara, bacana, assim, a gente vai ver, obviamente, nas redes sociais, né? Mais homenagens destacando títulos feitos, gols do Bale. E aqui tem alguns, né? Aqui tem alguns. Alguns humildes títulos, né? Conquistado pelo Gareth Bale. Aqui a carta dele na íntegra. Se você quiser dar uma olhada, acessa o Instagram do Bale, né? Tá em inglês, mas vai lá, vai pra cima, dá uma olhada. Bacana. Né? Despedida de um ídolo do esporte. Até aqui, ó. Se você entrar no Globo Esporte, tá aqui, ó. Né? A tradução e despedida de Bale da seleção galesa, né? Legal. Cara, legal. Assim, grande figura, né? E certamente seguirá aí o caminho, não sei qual o caminho que ele vai, se ele vai querer ficar um pouco recluso, se ele vai tomar um caminho de dirigente, de treinador, mas certamente, né, tem muitos bons contatos, né? E ser sincero, tem uma bela conta bancária para tirar um ano sabático e ficar tranquilinho, né? Bora. Palmeiras diz que recebeu proposta do Colo-Colo, empréstimo do Merentiel. É complicado, assim, porque o ataque do Palmeiras tá ficando cada vez mais sem espaço, né? Que a gente, ó, aqui, por exemplo, se eu olhar aqui, concorrência de Rony, Endrick, Rafael Navarro e Lopes, né? Então, assim, vai ser possível colocar todos esses caras para jogar? Eventualmente, todos eles vão jogar. Mas se você pegar o início de ano, quem vai disputar Libertadores... Então, assim, falta espaço, né? Falta espaço. Pode ser que seja uma possibilidade, pode ser. E aqui também, né? O Danilo, diz que o Palmeiras aguarda uma proposta por Danilo, né? E tem até isso aqui, que os caras foram pescar, né? Tem uma imagem aqui e tem o campinho do Palmeiras. O Danilo e o Merentiel não estão aqui. A galera fez uma sondagem. Cara, eu juro, assim, sem brincadeira. Eu vi a imagem que a galera fez um recorte, deu zoom. Eu não consigo identificar metade do time aqui pelo zoom, porque tá bem pixelado, né?
E a galera foi lá, olhou, falou, pô, não tá ali o Danilo nem o Merentiel, cara. De verdade, alguns jogadores pelo vulto, você sabe quem é. Esse aqui, por exemplo, para mim, é o Gustavo Gomes. Né? Alguns você consegue identificar, outros não dá, cara. Não tem como. Pô, quem que é esse cara aqui? Você consegue ver quem que é esse cara aqui? Eu não consigo ver. Ah, pelo cabelo, o torcedor super fanático vai saber, mas eu não consigo identificar quem é esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Esse aqui eu acho que é o Navarro, né? Me parece ser o Navarro. Esse aqui é o Rony, certamente. Hendrick. Né? E quem que é esse cara aqui? Eu não sei quem que é, né? Cadê o Dudu? Dudu é esse aqui? Então assim, Dudu é esse aqui? Pô, sei lá, cara. Né? Mas a galera olhou e falou, pô, o Danilo não está aí, né? O Danilo ficaria nessa posição, né? Aqui, né? Aqui é a zaga, né? Enfim, zagueiros, lateral. O Danilo deveria estar por aqui, né? Aparentemente, realmente, o vulto não parece ser do Danilo. Então fica naquela, né? Pô, eu acho que já não tá meio que nos planos, porque o Palmeiras está aguardando proposta e espera receber essa proposta muito em breve para a saída do jogador, né? Diz que o Palmeiras só aceita algo entre 20 e 25 milhões. Né? Sondagens de clubes ingleses e franceses, né? Ao que parece. Vamos aguardar para ver em relação ao Danilo e Merentiel no Palmeiras. Em relação ao Flamengo, o Flamengo anunciou pré-contrato com o goleiro Rossi, né? O Augustin Rossi, goleiro do Boca Juniors. Ele tem contrato com o Boca até o meio do ano e o Flamengo está tentando negociar a saída dele antecipada, né? Então vai pagar deixar algum dinheiro lá com algum cascalho, como diria o Vampeta, né? Deixar alguma moeda lá pro Boca. E o Flamengo projeta gastar até $300 mil para romper o vínculo o restante do vínculo do atleta do Boca, né? Cara, grande reforço, né, para ficar ali na reserva do Santos, competir com o Santos, né, disputar posição com o Santos. Então acho isso legal, assim, você ter dois goleiros de nível competitivo aceitável. O Flamengo sofreu bastante com o goleiro nos últimos, assim, nas últimas temporadas, né? Com o Diego Alves, com o Neneca, o Santos veio, se firmou na posição, mas ainda assim, se a gente pegar o Santos, ele cometeu uma ou outra gafe ao longo da temporada. E assim, é importante você ter um cara que é incontestável. Pô, se eu parar pra pensar, o Alisson errou recentemente, o próprio Klopp falou sobre isso. O Alisson errou, mas assim, né, é um erro ou outro em, sei lá, quantos anos, né? Um erro bizarro em quantos anos? Demora para acontecer. Então, assim, o Flamengo, o nível que tem o Flamengo, tem que ter um goleiro desse perfil, de cara, um cara que vai errar uma vez a cada 2 anos. Ou uma vez que seja uma vez por temporada, tem que ser muito pouco. E aí ter um cara para fazer sombra, para disputar a posição, isso eleva o nível e é bacana isso pro Flamengo. Em relação ao Flamengo também tá em Buenos Aires, né? Tá vendo a situação do Quinteiro, aparentemente, né? Parece que o Quinteiro quer jogar no Flamengo, mas assim, pro Flamengo é legal ter um jogador como Quinteiro, jogador do River, né? É legal, mas assim, sofreu muito com lesão. Tem uma questão importante pro torcedor do River, porque ele marcou gol na final da Libertadores que aconteceu lá em Madrid, né, que deu aquela confusão na Argentina, final entre o River e o Boca. Ele fez o gol do título para cima do Boca em Madrid, né? Então assim, ele pro torcedor do River é um cara importante, né? É um cara que tem o seu nível de idolatria, mas passou com alguns problemas de lesão. Então assim, pro Flamengo são duas coisas, assim, Precisa muito desse jogador? Precisar muito, não. É legal ter para compor o elenco? Sim, é legal ter. Mas quanto que ele quer? E assim, qual é o histórico dele, né? Recente. Jogador de 29 anos, não é um garotão. Então tem várias dessas coisas a serem avaliadas. E o Flamengo seria interessante acertar? Óbvio que seria, né? Seria interessante para muito time, né? Agora tem que ver quanto que ele quer e parece que também está disposto a baixar um pouco a pedida. Enfim, a gente vai seguir acompanhando, mas que é um nome interessante. Para finalizar aqui, né, que eu já vou fazer. Isso aqui é uma ponte porque eu vou falar em relação ao que eu quero mostrar em relação a Corinthians, tá? Oscar voltou a jogar ali pelo Xangai, né? Equipe do Xangai. Qual que é o nome da equipe? Xangai Port, né? Xangai Port. O Oscar estava aqui no Brasil, que ia ter o nascimento do filho, da filha, eu não sei, perdão.
E aí se falou muito, apareceu com foto na rede social, com a camisa do Flamengo, namorou com o Flamengo, os dois conversaram. Até onde a gente sabe, e aí não são informações oficiais, que foi alguém do clube falou, alguém do staff do Oscar e falou, até onde a gente sabe, que a gente apurou de um ruído aqui, um ruído ali, o Flamengo chegou a um acerto com o Oscar, um valor salarial, e ao que parece, seria algo em torno de 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão, que o Flamengo pagaria o Oscar por mês. Pô, seria interessante, porque ele pediu meio que um ano sabático para o clube chinês, voltou para o Brasil, estava recebendo do clube chinês, obviamente que muito menos, né, do que se estivesse em atividade, estava recebendo, o Flamengo agregaria um pouco mais ao seu orçamento familiar, com 1 milhão de reais. Poxa, legal, né? Legal, dá para fechar. Mas não se acertou, não chegou num acerto com o clube chinês, né? Porque é complicado, assim, para os chineses, falam, pô, a gente liberou o cara, né? Agora ele vai jogar. Legal, ele se mantém em atividade, fisicamente ele vai se manter bem, tecnicamente. Mas e se o cara machuca, né? E se acontece aquela lesão que deixa ele fora para a próxima temporada, que é quando ele vai voltar para cá? Aí não rolou, né? Não teve... Talvez os chineses até... Eu não sei se foi isso que eles pensaram, pode ter sido um dos fatores, mas outros fatores também. Então, já que vocês querem o cara por empréstimo, pague mais do salário dele para que a gente não tenha que pagar. E o Flamengo, de repente, não, isso aí não... Não sei quanto que foi negociado, enfim, o que eu falei. O acordo entre Flamengo e Oscar, a gente imagina que foi ali em torno de 1 milhão. O que o clube chinês deve ter pedido para o Flamengo pagar, para aliviar a folha do clube, deve ter sido, né, alguns bilhões, imagino eu. Então, o Flamengo, pô, não dá, né? Aí não vai ter jeito, não vai ter como. Ou os caras simplesmente não quiseram, a gente não tem a informação concreta e verídica. Mas o que eu queria trazer aqui, e o Oscar disse que vai ficar por lá mesmo, não tem condição, cara. O que o Oscar ganha, o Oscar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, né? Ele foi para a China e talvez ele tenha sido a última grande contratação do futebol chinês, porque depois foi instituído um teto, né, na liga chinesa, ninguém mais pode ganhar um salário absurdo. Foi naquela onda que muita gente foi para lá, vários treinadores brasileiros também foram para lá. Então o Oscar ele foi para lá com, assim, na época que ele foi como o atleta mais bem pago do mundo, se eu não me engano. Na época que ele foi pro Xangai. Na época, ele foi com o maior salário do planeta, né? Hoje já foi ultrapassado tranquilamente. Mas ele foi naquele momento. E aí, ó, os seus vencimentos são estimados em 24 milhões de euros anuais. O que dá um valorzinho na cotação de... Não sei se de hoje, mas na cotação do dia, né? Quando foi feita a matéria do Globo Esporte. 135 milhões de reais. Na cotação em que foi escrito a matéria, o artigo, né? 135 milhões de reais por ano é mais de 10 milhões de reais por ano, tá? Mais de 10 milhões de reais. O Flamengo, com todo o poder financeiro, e é o que eu falei, aí a gente não sabe qual foi a conversa com o clube, mas o Flamengo, com todo o seu poder financeiro, não teve um poder de barganha de chegar e falar, pô, eu pago sei lá quanto. Mas o Flamengo não ia pagar 10 milhões de reais pro Oscar por mês. Assim, ó, libera o cara. Deixa ele ficar aqui um mês. Um mês não, uma temporada, né? 6 meses, sei lá. Deixa ele ficar aqui 6 meses. Libera o cara. Eu banco o salário. Pô, não tem condição, cara. Assim, é muito alto, cara. Pô, e considerando 135 mil, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Pô, dá mais de 11 milhões de reais, velho. Então, assim, é muita grana. É muita grana para você pagar para um jogador. Mensal, hein? Mensal. Mais de 11 milhões de reais mensais, tá? E aí, não deu negócio, né? Acabou não dando certo, tudo mais. Ele voltou pro Xangai, voltou para a China. Por que eu tô falando disso, né? Agora a gente, para finalizar o podcast, só para trazer aqui o bate-pronto da Jovem Pan, os caras repercutindo um pouco sobre a entrevista do Willian ao programa Donos da Bola, né? Só que eles vão falar, Pedro Marques, né, o apresentador do momento, ele vai falar sobre alguns valores, e aí é aí que eu quero chegar. Vamos soltar o vídeo rapidinho? As declarações... Aqui é só para finalizar, né, que a aspas, o do Willian, fiz a proposta e torci até para não aceitar, deu uma risada, né? Se você não viu,
procure, tem até um corte, né? Tem até um corte aí do ponto específico que o Duílio fala sobre isso. Faz o convite aí, procura aí o canal dos Donos da Bola, né? Até para dar os créditos. Pra brincadeira. A gente tinha muitos parceiros já avisados. Acho que tem que tentar. Acharam engraçado o Renato Augusto, o William e, bom, deu certo no final. Presidindo o Corinthians, a gente tem que buscar o que tem de melhor do mundo. Esse finalzinho aqui é aquele famoso joga pra torcida, né? Eu falei aqui, pô, tem uma parte aí que meio que joga pra torcida, mas de fato, sim, você tem que tentar, né? Tem que tentar. Mas aí o que não faz sentido é agora, né? Vamos ver os valores. Do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, ao programa Os Donos da Bola. De acordo com a resposta do presidente, o Corinthians ofereceu um salário igual ao do Manchester United, algo em torno ali dos 14 milhões de reais por mês. É claro. Então, assim, eu tinha falado ontem, pô, era 10 milhões, 5 milhões, cara, é 14, é muito mais do que eu tava puxando, tentando lembrar ontem. 14 milhões de reais por mês que o Cristiano Ronaldo ganhava do Manchester United. Acabei de falar aqui do Oscar, né? Um atleta com muito menos quilates, se que a gente pode dizer assim, com todo respeito ao Oscar, né? Mas não dá para comparar o feito esportivo e o feito em redes sociais, né? Perdão, Oscar. Gosto muito do atleta, mas é o que eu falei, pô, não dá para comparar o que foi feito esportivamente pelo Cristiano Ronaldo e o que ele faz hoje em termos de mídia em redes sociais com o que faz o Oscar, né? Um ganha um pouquinho mais de 11 milhões de reais por mês. O outro ganharia 14 milhões de reais por mês. E para o Flamengo, esse valor não é... E assim, sendo bem sincero, 14 milhões de reais para o próprio Flamengo, eu acho que nem o Flamengo aceitaria uma loucura dessa. Nem o Flamengo. Pô, mas vai trazer muito seguidor na rede social, o Flamengo vai se tornar um clube... Cara, ele vai pôr uma distância gigantesca para qualquer outro clube do Brasil. Cara, não tem condições de pagar 14 milhões para um atleta, não dá. Assim, em termos de você gerenciar o elenco e criar um problema de vaidade é muito grande, né? É muito grande. Você precisa ter um time muito fechado para... Pô, beleza, vamos jogar pro cara, né? E vai existir problema de vaidade. Vai existir problema, o cara que não gosta de ficar no banco. Né? Então, assim, tem toda uma problemática que não é só a questão salarial... mas do que o cara vinha, o que ele pode, né, causar internamente com os companheiros dentro do clube, né? Então tem esse fator também. Mas a questão financeira é que pega mais, né? 14 milhões, o Duílio fiz a mesma proposta do que ele recebia no Manchester, 14 milhões de reais por mês. Pô, é possível, é viável? Eu, sincero, honestamente, cara, por mais que seja um cara midiático, pô, a gente, relembrando o que foi o caso do Ronaldo, por exemplo. Pô, o Corinthians, para quem não se lembra, na época, a camisa do Corinthians ficou inteira estampada de patrocínio. E é o que eu falei, aí é o modelo de negócio com o Ronaldo, o Corinthians soube fazer isso legal. O Corinthians vai fazer isso com o Cristiano Ronaldo também, e conseguiria fazer isso, encher a camisa de patrocinador, porque tem acordo com outros patrocinadores. E, cara, eu quero estar na camisa, eu não quero estar ali poluindo a minha marca, o patrocinador master no caso, com outros patrocinadores menores. Eu não quero isso, né? E aí tem toda uma problemática também contratual. Então, assim, o quanto que seria possível viabilizar, né? Enfim, vamos seguir aqui. Claro que os números mudaram de lá para cá. É só para se ter uma ideia do tamanho do custo Cristiano Ronaldo. Em uma matéria publicada pelo jornalista Rafael Reis do UOL, em agosto de 2022, o Flamengo tinha à época a 18ª maior folha salarial do mundo, com 36 milhões. O Corinthians... 36 milhões, a folha do Flamengo, tá? Do Flamengo. Vai falar do Corinthians agora. Estava no top 50, né? Com cerca de 208 milhões investidos por ano. Na matemática, cerca de 17 milhões por temporada, contando o 13º salário. O salário do Cristiano daria quase toda a folha salarial do Corinthians. Então, tá aí, por mês, tá? Então, tá aí. O Duílio até brinca durante a declaração, Mauro César... amigos aqui do Bate Pronto, dizendo que torceu para o Cristiano não aceitar. Cara, é uma loucura, né? Os valores são muito insanos para o futebol brasileiro. Por isso que eu falo assim, o Duílio falou, pô, a gente acionou vários parceiros e tudo mais. E quando ele falou sobre o caso Paulinho, ele falou, pô, a gente fez uma proposta para o Paulinho e aí mesmo se vale para o William e para o Renato Augusto. Quando faz essa proposta,
ele diz, né, que faz a proposta contando que o clube vai ter que pagar com isso com os recursos do próprio clube, não com parceiros. Mas 14 milhões de reais por mês. É o que eu falei, pô, nem o Flamengo tem isso aí. Tem essa bala toda. Eu diria que o Flamengo tem, mas não faria essa insanidade, né? Não tem essa bala toda para pagar por mês. Eu acho que o único clube do país que teria essa condição de, com os próprios recursos, pagar 14 milhões de reais por mês seria o Flamengo. Mas é o que eu falei, é um investimento de altíssimo risco, de um absurdo de alto risco. Pode gerar problema não só assim para pagar, pode gerar problema de vestiário, problema do jogador com o treinador, cara, pode um ruído do caramba, vaidade, tudo. Então assim, são muitos outros desdobramentos que você tem que levar em consideração. Não é só a questão da grana, é a mais importante de imediato, que isso pode quebrar o clube. Mas tem tantos desdobramentos, né, que pode acontecer. E aí, se não ganhar título, o cara vai forçar a saída. Então tem várias coisas, né? Deixa eu só ouvir o que o Mauro César falou aqui. Vambora. Deu uma loucura do Corinthians ou existe alguma forma que poderia, sei lá, viabilizar esse negócio, Mauro César? Olha, Pedro, com respeito ao torcedor do Corinthians, eu me recuso a falar sobre esse assunto. Eu acho que o torcedor tem que ser respeitado, ele não pode ser tratado como um ingênuo. E esses números que você transmitiu falam por si. Eu acho que não se brinca com a paixão do torcedor, não se ilude o torcedor. E eu sei que tem torcedor do Corinthians que se iludiu com isso, que acreditou. Porque o torcedor, muitas vezes, ele é ingênuo, ele é otimista ao extremo, ele fica com raiva de quem fala a realidade do clube, acha que essa pessoa deseja o mal do clube. É o contrário. Quem fala a realidade do clube quer o bem do clube, quer que o clube se recupere, quer que o clube siga o seu caminho de uma maneira organizada, estruturada, realista, né? E a gente sabe que isso aí é, evidentemente, algo que... Quando o próprio dirigente diz que torceu para não acontecer, eu acho que ele já encerra a própria questão. Eu acho lamentável que isso tenha acontecido e acho que isso não... Se eu fosse corintiano, eu me sentiria até ofendido. Peraí, está pensando que eu sou bobo? Pelo amor de Deus, gente. Né? Eu reagiria assim, né? Porque realmente não dá, Só para dar uma ideia, o que ele vai ganhar por um ano é mais do que o Corinthians fatura em um ano, que ele vai ganhar lá na Arábia Saudita. Então, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. E para você, Bruno Prado, sobre esse assunto? Que eu vi o Mauro, porque, cara, assim, de fato, assim, é que agora ele fez a comparação não em relação ao que o Corinthians pagaria, mas o que o Cristiano Ronaldo tá recebendo agora, né? Então, assim, ele falou isso, por que ele falou? Porque para mostrar o quanto seria impossível a negociação, não pelo fato do Corinthians pagar, mas pelo fato de que viria uma proposta muito insana para ele. Então, cara, é um negócio... Para mim é impossível, né? Por mais que os caras gostam de falar, e aí o Roberto de Andrade fez a mesma coisa, né? Quando se falava de Cavani, de Suárez, falou, pô, você não pode menosprezar o Corinthians, né? Cara, assim, uma coisa não é menosprezar, é o que o Mauro César falou, e nisso eu concordo com ele, cara, assim, é respeito com o próprio torcedor, porque assim, você tá brincando com uma paixão, cara. E essa que é a parada, entendeu? Assim, não é, pô, você quer jogar pra torcida, assim, muita gente a gente sabe, mas é um cara desse tamanho, desse quilate, né, que eu citei, assim, isso é brincar com a paixão do torcedor. Se você parar pra pensar, pô, o Renato Augusto era uma parada difícil, mas o Renato, é o que eu sempre falo aqui, quando rolou o boato de Suárez, com relação ao Corinthians, Cavani também, o que eu falava é assim, os caras podem até estar considerando voltar para o Brasil. Brasil não, para a América do Sul. Os caras podem até estar considerando, mesmo tendo mercado na Europa. Mas é diferente o cara voltar para o Suárez voltou primeiro para o Uruguai, hein? É diferente você voltar vou voltar para a América do Sul, vou direto para o Brasil ou vou direto para o Uruguai? Ah, mas com o Vidal do seu cara, o Vidal é o Vidal, é diferente. São contextos e contextos. E o Vidal, ele era ficcionado pelo Flamengo, né? Sempre falou isso. O Pilhado, o Thiago Asmar, sempre falava, ele entrevistou o Vidal antes, né? Alguns anos atrás. E naquela época, quando ele estava no Bayern, eu acho, ele falava que era apaixonado pelo Flamengo, que ele queria jogar pelo Flamengo. Não é, cara, não é uma parada inventada. Tem o vídeo. Procure se você quiser. Então, era um cara diferente. Ele tinha uma paixão pelo Flamengo. Vou pedir perdão aqui, galera, que eu tô mexendo os braços e eu fico batendo na mesa, então se ficar fazendo ruído no microfone é isso. Vou tentar me segurar aqui. Então,
esse é o ponto, assim. E aí eu falo, pô, eu lembro que eu até citei, quando falava assim de Cavani, e o Roberto de Andrade fez essa coletiva, falou isso, pô, você não pode menosprezar o Corinthians. Cara, assim, não pode menosprezar o Corinthians, mas existe uma diferença muito grande. Você repatriar um jogador brasileiro é uma coisa, porque o cara conhece o país, conhece a cultura do país, conhece o idioma, sabe dos problemas, né, em relação à segurança pública, sabe questão de locomoção, onde é que eu posso morar, como é que eu tenho que me comportar. Os caras sabem. E até o próprio William, que sabia, ele teve problema de adaptação e voltou para a Europa. Então, assim, é uma parada complicada. Assim, e você fala, pô, vou trazer um cara, um gringo. Um gringo. Cristiano Ronaldo fala português, mas ele não é brasileiro. Então, assim, é um pouco brincar com a paixão do torcedor, porque eu imagino que muita gente acreditou nisso. Pô, caraca, o Corinthians pode trazer um grande jogador como o Cristiano Ronaldo. É só querer, né? Tem torcedor que tá nessa. E de novo, assim, eu não acho, pô, eu acho que é viável. Hoje, eu acredito ser, eu achava impossível. Hoje eu já acho viável o Corinthians trazer um Coutinho, por exemplo, mas o quanto que isso vai custar para os cofres do Corinthians, né? O quanto que o Corinthians vai sangrar com ele? Porque fala-se de parceiro, mas de parceiro para parceiro, a gente sabe como é que a coisa funciona. A gente citou e foi citado aí a própria Townsend, né? Pulou fora do negócio do Paulinho. O Corinthians está honrando os compromissos? Está. Mas o quanto que ia ajudar para a folha do Corinthians o patrocinador? É a mesma coisa se trouxer o Coutinho. E para o São Paulo foi a mesma coisa. E parecia que estava tudo bem, até os problemas começarem a aparecer, né? Porque era um salário exorbitante, era um salário que estava fora da realidade do clube. Então, assim, o quanto que vai custar, né, você trazer para um jogador se de repente os parceiros decidem sair fora? Porque o Coutinho não é tão midiático, porque ele não é tão marketing, ele não vai vender tanto quanto seria, por exemplo, um Cristiano Ronaldo. Eu falei, pô, eu ouvi o Chico Garcia, ele falou, cara, é um cara que se paga, eu concordo, mas eu não acho que se paga. De repente se paga, como se pagou o Ronaldo. Mas você tem que ter, cara, um modelo de negócio muito bem estruturado, tem que fazer uma parada que vai ser um absurdo. Vai ser da genialidade do marketing, por exemplo, para dar certo. Um salário que você ia pagar para o cara e para isso render, para ter o retorno financeiro, você pode ter o retorno esportivo, mas mesmo ganhando títulos, o retorno financeiro, cara, você precisa fazer uma engenharia muito louca para funcionar. Entendeu? O Corinthians deu certo, o Corinthians deu certo com o Ronaldo. E o Corinthians foi muito elogiado por isso. Mas daí, cara, 14 milhões de reais por mês. Aí eu acho que, cara, é muito fora da realidade. Eu falei, pra mim, na minha opinião, só o Flamengo teria condições de pagar isso e nem o Flamengo vai pagar. Por ninguém. Por ninguém. Se o Flamengo um dia chegar a pagar 4 milhões por mês pra alguém, pô, aí vai ser num nível que o Flamengo realmente vai estar muito acima de qualquer outro do futebol brasileiro. Muito acima de qualquer outro. E aí seria uma hegemonia como é o Real Madrid na Europa, por exemplo. Na Europa não, na Champions League, né? Só da Real, né? Só da Real. Se o Flamengo chegasse nesse nível, o que eu acho difícil, é difícil chegar nesse nível. Porque no futebol sul-americano, por mais que exista a supremacia, existem times que conseguem, né? Beliscar, conseguem dificultar. Na Europa também acontece, mas ali é euro, né? Então, assim, o Real Madrid pode não ganhar o próximo título da Champions, mas é euro, né? É euro, o Santiago Bernabéu tem uma capacidade absurda, toda a receita é em euro também, obviamente que os impostos também são em euro, mas, cara, assim, as cifras são muito absurdas com relação ao real, né? Então, acho que, assim, acho que mesmo uma parada de 4, 5 milhões de reais é fora da realidade pro próprio Flamengo. Você imagina 14 milhões. Né? Então, enfim, né? Era só para fechar o assunto que eu falei, eu queria meio que trazer os números para fazer as contas, né? Para fazer as contas, porque assim, é um negócio fora da realidade. E aí, eu falei, tirando o 13º, tá? Tirando o 13º, se você pensar 14 milhões em 12 meses, eu não tô nem contando o 13º, tá? Seria algo em torno de 168 milhões de reais por ano. Sem 13º. Eu não sei se esses 14 milhões que o Cristiano Ronaldo receberia seria líquido. Então, se ele quer receber 14 milhões de reais líquidos,
O que o Corinthians tem que pagar de verdade é muito mais, porque tem um monte de imposto, né? Que vai comendo. O leão tá lá, né? A Receita Federal já come na fonte. Então, se ele vai receber esse valor líquido, que eu imagino que ele ia querer, né? Porque ele assim falou, pô, como é que tá um imposto no Brasil se eu ganhar 14 por mês? Ah, não dá. Né? O leão vai comer, sei lá, 4, 5 milhões de reais? Não dá. Tem condição, você tem que me pagar mais. E aí você imagina, né? Porque se de repente os caras sinalizam que é possível, os caras vão, então, a gente paga mais, então, a gente dá um jeito, a gente faz alguma coisa maluca aqui, a gente vai dar um jeito. Assim, 168 milhões de reais por ano, e é o que eu falei, isso é o valor, tô pegando esse valor de 14 milhões descontando o 13º. Cara, isso aí pagaria... Tava falando do estádio, né? Que o próprio Duílio falou. 700 e poucos milhões. Naming rights dá 400 e poucos milhões. Ficaria 200 e poucos milhões para pagar. Esse valor que possivelmente viria com o Cristiano Ronaldo pagaria metade, né? O Corinthians ficaria faltando 100 milhões para quitar o estádio. Então, pô, assim, tem que ter prioridades na vida, né? Tem que ter prioridades na vida. Enfim, só para finalizar, esse assunto para finalizar, a gente vai seguir acompanhando Copinha. Amanhã a gente está de volta. A gente vai seguir acompanhando o mercado também, acompanhar esse caso do Quinteiro, se o Flamengo vai chegar num acordo com o Boca, outras negociações, a gente vai levantando aqui e a gente vai trazendo ao longo da semana, tá certo? Gente, fechando por hoje, valeu demais, é isso. É isso mesmo? Deixa eu só olhar aqui de novo. Opa, errei. Opa, errei de novo. Opa. É isso. Por hoje é isso que eu queria falar, né? Que ontem eu tinha falado, pô, quero falar de Flamengo e não deu tempo, né? Então é isso, agora deu tudo certo, falei tudo que eu precisava falar. Encerro por hoje, valeu demais, ótima semana para vocês e até amanhã. Tchau.